Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é professora Joana, e eu estou aqui para ministrar a aula sobre anatomia fisiológica do rim, o néfron. Essa aula é para os alunos do curso de fisioterapia, do segundo período, e a matéria é fisiologia humana. Bom, esse conteúdo ele faz parte do módulo 7, né, que é a fisiologia do sistema urinário, e ele é a nossa segunda aula. A primeira aula falamos um pouquinho da introdução do sistema, as suas principais funções. Essa é a segunda aula, onde vamos falar um pouco da anatomia do néfron e do fluxo sanguíneo renal, e encerraremos o módulo, né, daqui a 3 aulas, com o papel dos rins no controle da pressão arterial. O objetivo geral da aula é descrever a anatomia funcional do néfron, e os objetivos específicos é conceituar e compreender a função do néfron, descrever a anatomia funcional do néfron e compreender a circulação renal. Abordaremos, então, na nossa aula, a organização geral dos rins e o suprimento sanguíneo renal e a unidade funcional do rim, que é o néfron. Falaremos da sua estrutura, né? Então, aonde está localizado o néfron? Os néfrons, eles estão localizados no rim. Então, vamos relembrar um pouquinho os aspectos macroscópicos desse órgão. Então, o rim, ele é um órgão par, ele tem a forma de feijões, pesa em torno de 150 gramas no adulto e está localizado na região retroperitoneal, ou seja, atrás de todas aquelas vísceras abdominais, né? Ele possui uma região chamada de hilo renal, que é o local de entrada e saída de artérias, veias e de vasos linfáticos, ureter, né? E esse órgão, ele é protegido por uma cápsula fibrosa, cuja sua principal função é proteger as suas estruturas internas. No polo superior do rim, nós temos as glândulas suprarrenais, mas é importante ressaltar que essas glândulas, elas não fazem parte do sistema urinário, e sim do sistema endócrino. A anatomia interna do rim, quando a gente faz um corte frontal nele, nós vemos a seguinte estrutura, né? Ele é dividido em uma região cortical, que é chamada de córtex renal, que é a região mais externa, e uma região de medula renal, né? Na região de medula renal, a gente tem a presença das pirâmides renais, aonde ela tem uma base e termina em sua região de papila, né? Na parte central do rim, nós temos a pelve renal, que é onde deságua os cálices maiores, e nesses desaguam os cálices menores, de onde recolhe a urina formada formada lá nos néfrons e deságua na região de papila. Então, aonde está, então, né? O que é o néfron? Então, aonde está localizado o néfron? Então, o néfron, ele é a estrutura funcional do rim, ou seja, ele é a menor estrutura do rim e é capaz de realizar todas as funções desse órgão, cuja principal função dele, né, do néfron, é de fato a formação de urina, mas temos outras funções que nós já vimos na aula anterior, né? Nós temos cerca de 800 mil néfrons em cada rim, né? Temos uma perda de néfron fisiológica com a idade, e é sempre importante relembrar
que não há regeneração de néfron, né? Então, precisamos cuidar muito bem dessa estrutura tão valiosa para o nosso corpo. Existem néfrons que estão localizados em regiões corticais e existem néfrons que estão localizados em regiões de medula renal. Então, os néfrons que estão localizados em regiões do córtex renal são chamados néfrons corticais, e os néfrons que adentram aí para estrutura de medula renal são chamados de néfrons justamedulares, né? E é essa estrutura que nós vemos, né, quando a gente observa o néfron. Então, nós vemos uma rede de túbulos, né, e uma região aqui inicial, que é chamada de corpúsculo renal. Essa região aqui, ela é composta pelos capilares glomerulares e pela cápsula de Bowman, e depois a gente segue com uma rede de túbulos, né? Então, aqui, ó, região de corpúsculo renal, aonde esse glomérulo, ele recebe sangue vindo de uma arteríola, chamada de arteríola aferente, né? Aqui vai acontecer, basicamente, a filtração desse sangue, e depois segue a rede de vasos por uma arteríola eferente. A região de túbulos, esses túbulos, ele também contém nomes, então eles são divididos em túbulo proximal, em alça de Henle, onde nós temos um ramo descendente e um ramo ascendente, em região de túbulo distal e, para finalizar, o ducto coletor, né? E nós veremos nas próximas aulas que cada região do néfron ele vai ter uma função importante para a formação da urina e controle do volume de líquido corporal, né? Mas, de uma forma geral, essa região de corpúsculo renal, ela é responsável pela filtração, né? Então, o sangue vindo da circulação vai adentrar por uma arteríola aferente, né? Chega aqui na região de glomérulo, né? É filtrado para a cápsula de Bowman. E depois, ele segue por uma arteríola eferente, né? As regiões de túbulo, elas vão fazer dois processos básicos, que é a absorção, que é transportar soluto ou solvente de volta para a rede de vasos, né? Ou então a secreção, que é transportar do vaso para a região de túbulos, né? Como aquela estrutura de corpúsculo renal é uma região de filtração, a gente tem algumas barreiras para isso. Então, a gente tem 3 barreiras principais, que é o capilar dos glomérulos, né? E a característica dele é que ele apresenta fenestras, né? Nós temos uma lâmina basal também, que contribui para essa filtração, e a presença de podócitos. Então, são essas 3 barreiras que nós vamos ter para a filtração sanguínea. Outra estrutura interessante ao decorrer do néfron é o chamado aparelho justaglomerular. O que é isso? É essa região aqui, ó, aonde a região de túbulo distal, tá, se encontra com a arteríola aferente, tá? E aí, essa imagem, nós temos essa daqui. Então, nós temos aqui, né, a região do aparelho justaglomerular.
Por que que é tão importante? Nessa região, nós temos a presença de dois componentes, um chamado de mácula densa, que vai ter um importante papel na regulação da pressão arterial, porque ela vai conseguir detectar a quantidade de sódio e cloreto que passa aqui por esses túbulos, e aí vai alterar, né, o lúmen do vaso dessa arteríola, né? E a outra são as células secretoras de renina, né? A renina, lá na frente, a gente vai ver que é um importante hormônio, né, para desencadear um processo de controle de pressão arterial. Então, ela é que vai dar o primeiro passo para isso. A longo prazo, né? Esse controle de pressão arterial já mais a longo prazo, né? E quanto ao fluxo sanguíneo renal, como que esse sangue chega ao glomérulo, né? Como que esse sangue chega ao néfro para ele conseguir passar por todo esse processo de filtração, absorção, secreção. Então, o fluxo sanguíneo renal, ele corresponde a 20% do débito cardíaco, né? Ele recebe sangue da artéria renal, que é ramo direto da artéria aorta, né? E a artéria renal, ela vai dando os seus ramos à medida que vai adentrando as regiões do rim. Então, ela se divide em artérias interlobares, nas artérias arqueadas, né? E, finalmente, nas artérias radiais. E essas últimas artérias é que vai dar, né, origem à arteríola aferente, aquela que nós mostramos no slide anterior, que daí, então, vai se desenrolar nos capilares do glomérulo, né? Então, é essa visão que nós temos aqui, né? Ó, a artéria radial, né? Dando a arteríola aferente, ela chegando em região de glomérulo, né? E depois, então, ela segue como arteríola eferente. Essa arteríola, ela vai dando os seus ramos aqui em volta de toda aquela região de túbulos, né? E aí, a esses vasos aqui, nós vamos chamar de capilares peritubulares. Depois, então, eles drenam fazem a sua região venosa e deságua, então, em região de veia renal e, finalmente, em veia cava inferior, né? Como essa aula é uma aula online, nós decidimos, então, fazer a avaliação de uma forma diferente, né? Uma avaliação um pouco mais interativa. Então, os passos seguintes são, né, vocês vão acessar esse site, www.carput.it, né, esse daqui. Vamos, então, depois inserir um código PIN que eu vou passar para vocês vão fazer isso através do celular, e depois a gente vai jogar online, né? Lembrando que esse jogo, ele vale tanto o acerto das respostas corretas, quanto quem responde mais rapidamente, né? Aí a gente vai seguir aí um ranking aí, então nós vamos aprender e vamos nos divertir também ao mesmo tempo. Para finalizar a aula, segue as referências que já foram recomendadas lá no plano de aula inicial. Muito obrigada e tenham um bom dia.